Hoje nós vamos te ensinar o passo a passo para você ir no pet shop e escolher uma ração de qualidade para o seu animal. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zoomédica e o intuito desse vídeo é você ir no pet shop, ver uma parede de ração com aquele tanto de marca, tipo, categoria, classificação e saber qual delas você deve dar para o seu animal, no qual ele vai estar bem nutrido. E o animal bem nutrido, ele vai viver muito mais e o melhor, com saúde e longevidade. Por esse motivo, se você gosta de conteúdos como esse, fica aqui o meu convite para você se inscrever no nosso canal e não perder nada que a gente coloca aqui. E não é novidade para ninguém de que a alimentação é de extrema importância para a vida dos animais. E é através dela que eles mantêm todas as células, tecidos, órgãos e sistemas internos funcionando. Além disso, ela proporciona um brilho perfeito do pelo, saúde da pele e aumenta a imunidade. Então, escolher uma ração adequada para o seu animal é muito, mas muito importante para a saúde dele. E como a gente faz isso? Como a gente escolhe a melhor ração para o nosso animal? Bom, na hora de escolher a melhor ração para o nosso pet, a gente precisa pesar alguns pontos importantes. E são eles em forma de checklist. Então pega papel, pega caneta e anota. A gente precisa avaliar a composição da ração e os níveis de garantia, o nivelamento dessa ração, a idade do cachorro ou do gato, o porte do animal, o preço, o sabor da ração e a saúde ou necessidade especial caso seu pet se enquadre nessa categoria. Então vamos lá para a mais importante, que é a composição das rações e os níveis de garantia. Então a composição representa nada mais, nada menos que os ingredientes presentes no produto. Por exemplo, alguns dos ingredientes muito comuns nas rações são farinha de carne e ossos, óleo de peixe, polpa de beterraba, BHA, BHT, vitamina A, vitamina E, ovo desidratado e assim por diante. E nessa foto que o Lucas colocou para vocês, mostra a embalagem da ração, mostrando sua composição. E a ordem na descrição é importante, pois nos mostra qual ingrediente é mais abundante no produto. Nesse exemplo, o ingrediente de maior quantidade é a farinha de vísceras de frango e o de menor é o sulfato de zinco. Ou seja, o primeiro ingrediente da lista de ingredientes do produto é o mais abundante, é o que está em maior quantidade na ração, e o último é o que está em menor quantidade. E isso está intimamente relacionado com a qualidade da ração. Então, quanto mais nobre são esses ingredientes, de maior qualidade é a ração. Já os níveis de garantia representam a quantidade em porcentagem dos ingredientes anteriores presentes no produto. E alguns exemplos de níveis de garantia são proteína, extrato etéreo, que é a gordura, matéria mineral, que são os sais minerais, e a matéria fibrosa, que são as fibras alimentares. E é importante analisarmos os níveis de garantia, pois os elementos mais importantes são proteína, extrato etéreo, matéria mineral e matéria fibrosa. Por esse motivo, necessitamos saber a quantidade de cada um desses elementos para saber se há exagero ou não dos mesmos na ração. Nessa outra foto que o Lucas está mostrando, a gente vê os níveis de garantia da ração. Como o cão e o gato são carnívoros, o que mais tem que ter é proteína e depois gordura. Mas perceba que não há informação sobre a quantidade de carboidrato. E para isso a gente deve calcular. Mas eu vou ensinar para vocês como calcular a quantidade de carboidrato. Isso é muito importante para determinar se a ração é de boa qualidade ou não. Então, se você somar todos os níveis de garantia, como por exemplo, umidade, proteína, extrato etéreo, matéria fibrosa e matéria mineral, mais o carboidrato, vai dar 100%. Nessa ração, umidade é 10%. Como a gente tem o valor de todos os outros macro e micronutrientes e não tem o do carboidrato,
para calcular é simples. É só a gente usar essa fórmula que o Lucas está colocando para vocês. Quantidade de carboidrato é igual a 100% menos macro e micronutrientes que estão presentes na embalagem da ração. Então, nesse exemplo nosso, a quantidade de carboidrato vai ser 100, menos 10% de umidade, menos 31% de proteína bruta, menos 13% de extrato etéreo, menos 3,5% de matéria fibrosa e menos 7% de matéria mineral. E quando nós fazemos esse cálculo, a quantidade total de carboidrato dá 35,5% da quantidade total de alimento do produto. E é bom dizer que aqueles ingredientes que a gente passou anteriormente não são representados por essa nova imagem que apresenta os níveis de garantia. São duas rações diferentes. Eu só peguei essas fotos para vocês entenderem melhor. Aí você já começa a analisar. Olha só, essa ração ela tem 31% de proteína e tem 35,5% de carboidrato. Então tem mais carboidrato de proteína. Então eu não daria essa ração para o meu cão, já que os cães são carnívoros. Eles precisam se alimentar de fonte de proteína animal. E mais importante que analisar níveis de garantia seria analisar a composição das rações, que é o que a gente passou anteriormente. É ela que define se a ração é ou não de boa qualidade, pois saber os ingredientes que são a matéria-prima do produto, ou seja, de onde vêm os níveis de garantia, é de extrema valia para o organismo do pet, pois nos dá várias informações como digestibilidade dos alimentos, que é o quanto os alimentos serão digeridos. Mas não adianta nada uma ração ter 40% de proteína, mas essa proteína for de pena, ou seja, tem uma quantidade enorme de proteína, o que é positivo, mas a origem dela, a matéria-prima utilizada na fabricação desse produto é pena, o que compromete muito a qualidade da ração. Por isso que a gente não pode separar a composição, que são os ingredientes, e os níveis de garantia, que são as porcentagens desses macro e micronutrientes, no qual a ração é feita. Essa análise deve ser conjunta. Um exemplo para vocês entenderem melhor, se a gente estiver na dúvida entre duas rações, a primeira com 25% de proteína e a segunda com 30% de proteína, qual que a gente leva? Normalmente seria a segunda, com 30% de proteína. Porém, e se eu te contar que a segunda é feita de farinha de penas? Sim, é farinha de penas mesmo, pois as penas possuem proteínas. Não adianta nada a ração ter um nível de proteína maior e a mesma ter composição inferior. A farinha de penas tem uma péssima digestibilidade, o intestino do animal não digere muito bem e é praticamente toda eliminada, ou seja, muita parte desse ingrediente não é aproveitado pelo organismo e é eliminado através de fezes. E além dos nutrientes da composição nutricional, as rações também possuem outros, como palatabilizantes e corantes naturais e artificiais. E alguns artificiais a gente pode citar como corante amarelo, vermelho e outros. E esses artificiais causam danos à saúde do animal. E eu vou deixar aqui um card para você acessar, no qual a gente fala sobre corantes em rações e os prejuízos que seu animal pode ter caso ele ingira em grande quantidade e por longos períodos. E também existem ingredientes como conservantes naturais e artificiais. Os artificiais mais comuns são BHA e BHT. E eu vou deixar também outro card para você ver quais são os conservantes utilizados em ração, tanto os naturais quanto os artificiais. Então acessa lá que vocês vão gostar. E vai trazer muita luz sobre os conservantes das rações. Agora vamos falar sobre as proteínas da ração. Na natureza, originalmente, os animais comiam outros animais. Por esse motivo é muito importante analisarmos a proteína da ração, a qualidade dela e a origem. Dê preferência às rações que possuem variedades de proteína,
como farinha de carne, farinha de vísceras, farinha de peixe, ovo desidratado e outras mais, e todas de preferência de origem animal. Isso é muito positivo para ele. Quando uma ração tem pouca variedade de proteína, ela tem subproduto das mesmas. E o muito comum é subproduto de frango, por exemplo. Ou mesmo ela tem proteína de origem vegetal, como farelo de soja ou farelo de milho, ou até restos de animais, o que não são boas fontes de proteínas, como a gente falou anteriormente. A gente tem que analisar, voltando a dizer, os ingredientes. Ingrediente dessa proteína, o ingrediente desse estratégia e também da matéria fibrosa e matéria mineral. Porque não adianta nada a gente analisar os números, sendo que a gente não sabe a origem da matéria-prima. Agora que nós finalizamos a composição das rações e os níveis de garantia, é hora de falarmos sobre o nivelamento da ração. E esse nivelamento representa a categorização delas. Com as informações que a gente falou anteriormente sobre os níveis de garantia e ingredientes, você consegue categorizá-las, e são elas: naturais, super prêmio, prêmio especial, prêmio e standard. A primeira delas são as rações naturais, que são as melhores a serem escolhidas. Elas não possuem transgênicos, corantes e nem conservantes artificiais em sua composição. E apesar disso, nem sempre é a melhor ração. A gente deve analisar o que foi dito anteriormente nesse vídeo para a melhor avaliação da ração. E essas rações possuem sim ingredientes superiores. A segunda categoria seriam as rações super prêmios para cães e gatos. Elas não possuem corantes e todas elas têm ingredientes superiores de alta qualidade. Geralmente são as melhores rações do mercado, porém algumas naturais ultrapassam a qualidade da mesma. Por isso é importante analisar níveis de garantia e composição de nutrientes, como ensinamos anteriormente. Então vocês viram que a base da análise da ração é nível de garantia e ingrediente. A terceira categoria de nivelamento das rações são as rações premium especiais. Elas possuem ingredientes de boa qualidade. Em geral, não possuem corantes e é o melhor custo-benefício para o seu cão e para o seu gato. A quarta categoria são as rações premium. São as rações de nivelamento intermediário. Geralmente utilizam ingredientes não muito nobres na composição. E os mesmos possuem digestibilidade mediana. E por último, a quinta categoria são as rações standard ou de combate. Esse tipo de ração a gente não indica de jeito nenhum. São as famosas rações de combate para cães e gatos. São rações de baixa qualidade, baixa digestibilidade. Consequentemente, o pet não estará bem nutrido. Apesar disso, o preço é excelente e super acessível. E de acordo com esse gráfico que a gente colocou, as melhores rações estão no topo, que são as super prêmios e naturais. E elas possuem maior digestibilidade e a qualidade dos nutrientes. E consequência disso, o animal vai ter mais qualidade do pelo e da pele, além de gerar mais saúde e longevidade para o seu animal. O terceiro fator que você tem que olhar depois que você chegou no pet shop, analisou nível de garantia, analisou composição, aí você já sabe qual linha você vai querer. Depois você analisa qual nivelamento você vai querer, se é uma ração super premium, se é uma ração premium, standard ou até a premium especial ou a natural. Agora a gente tem que considerar qual que é a idade do cachorro e do gato. E a primeira coisa a ser observada seria a idade do cachorro ou do gato. Qual a idade do seu pet? No mercado existem rações para filhotes, adultos e idosos. E essa diferença se dá devido à fase de vida do animal. Um filhote, por exemplo, necessita de muito mais energia que um animal adulto. Apesar disso, o filhote necessita de mais proteína e cálcio, pois está em fase de crescimento. Por outro lado, um pet mais velho, que são os idosos, necessitam de muito menos energia, pois naturalmente são mais
sedentários. A gente pode concluir então que existem diferentes rações dependendo da idade do cão e do gato, e cada uma é balanceada de acordo com a fase da vida do cão. Então saber a idade do animal é muito importante para indicar a ração ou para escolher a ração. Outra coisa que a gente tem que analisar é o porte do animal. Existem também rações para cachorros mini, pequeno, médio, grande, de porte gigante e todos os portes. Já pensando em nossos gatinhos, a ração é padronizada, ou seja, tem o mesmo tamanho. Escolha a correta de acordo com o porte do seu animal. E a diferença, além do tamanho de grão, sendo ele menor em raças menores e maior em raças grandes, seriam alguns componentes que são importantes para raças pequenas e outros para raças grandes. Um exemplo para vocês entenderem melhor é que, em geral, nas melhores rações do mercado, as raças pequenas possuem substâncias que reduzem a quantidade de formação de tártaro, devido à distância entre os dentes ser muito pequena, e isso predispõe a formar tártaro dentário. E essa substância que diminui a quantidade de formação de tártaro se chama hexametofosfato de sódio. E por outro lado, a ração para raças maiores possui protetores articulares, devido ao peso desses animais, já que o impacto na articulação é muito maior. E esse ingrediente é chamado de condroitina e glicosamina, eles que protegem a articulação do seu animal. E por falar em tártaro, eu vou deixar aqui um card onde a gente mostra como é a cirurgia de retirada de tártaro na prática. A gente fez como é durante, antes e depois do procedimento. Tá? Acompanha lá que vocês vão gostar. Outra coisa em relação ao preço. E não adianta nada nós passarmos por todos esses processos que nós mostramos anteriormente e ao ver o preço da ração escolhida, não levamos. Por esse motivo é importante a gente analisar sim o preço e ver qual que se enquadra no nosso orçamento. Mas uma coisa é certa, geralmente quanto mais cara a ração, melhor é sua qualidade. Raras exceções são aquelas rações que têm marca, mas são inferiores, já que a marca agrega um valor maior para o produto. E outra coisa também é certa, as melhores rações em termos de custo-benefício são as da categoria Premium Especial, como a gente falou anteriormente, e a Premium. Então, se o orçamento apertar e você não conseguir comprar a ração natural ou a ração Super Premium, é aconselhado levar as categorias mais abaixo, principalmente Premium Especial, ou se apertar mais ainda, a Premium. Lembrando, pessoal, que a ração de combate ela não é boa, a gente não indica de maneira nenhuma. Tanto que aqui na Zoomédica a gente não trabalha com esse tipo de ração. Agora vamos para o sexto fator de análise da ração, que seria o sabor dela. Então a ração, sendo um alimento completo, possui vários componentes, dando sabor e textura ao grão. No entanto, como os animais domésticos têm origem carnívora, a gente olha o sabor da ração pela fonte de proteína a ser utilizada. E existem vários sabores. A gente pode destacar o frango, que é o sabor mais abundante e mais barato, a carne, cordeiro, salmão ou peixe. E a gente sempre deve optar pelos sabores que o animal mais gosta. Não tem como perguntar para ele, mas é testando. Compra, testa, vê se ele gosta. Se gostar, você mantém. E geralmente, pela nossa prática, cães e gatos preferem rações do sabor carne. E o sétimo fator para você analisar a ração seria a saúde do pet ou ração para necessidades especiais. Muitas rações são indicadas por veterinários devido a problemas de saúde que o animal apresenta. Alguns problemas em que necessitamos de rações especiais são aqueles animais que apresentam diarreia o tempo todo, cálculos, que são aquelas pedras na bexiga, no rim, na uretra, no ureter, problemas de coração, problema de fígado, sobrepeso, obesidade, diabetes, alergia alimentar, problema de pele e muitos outros problemas. Por esse motivo, essas rações só devem ser indicadas por veterinários, já que elas são medicamentos. E o lado positivo seria que todas essas rações de tratamento sempre são de boa qualidade, ou seja, sempre terão ótimos níveis de garantia e também excelentes ingredientes, já que ela é como se fosse um medicamento em forma de alimento. E elas também são conhecidas como rações de prescrição.
rações e elas muitas vezes devem permanecer na vida do animal de modo eterno, já que muitas dessas patologias que eu citei anteriormente são de origem crônico-degenerativa, ou seja, permanece com o animal o resto da vida e não tem um tratamento específico, e sim um controle. Bom, pessoal, vocês viram que escolher ração não é um bicho de 7 cabeças, então com esse nosso checklist você consegue. E agora eu vou fazer um resumão do passo a passo para você escolher a melhor ração para o seu animal. A primeira coisa, como a gente falou, nível de garantia e qualidade dos ingredientes. Escolha ração com matéria-prima de qualidade. Então o ideal é você escolher ração que tenha carne, que tenha frango, que tenha cordeiro, que tenha peixe, que tenha salmão, que tenha beterraba, cenoura, blueberry, aveia, e não ração que tenha subprodutos desses alimentos. E além disso, opte por ração com composição adequada, mas aquelas que têm alto nível de proteína e de gordura, que origina a dieta dos ancestrais há milhões e milhões de anos dos cães. Fora que se você escolher esse tipo de ração com alta proteína e alta gordura, consequentemente o nível de carboidrato vai diminuir. E lembrando que não dá para analisar separado nível de garantia e composição, eles devem ser analisados de modo conjunto. E dentre os níveis de garantia, os mais importantes são proteína e gordura. Após você analisar esses dois fatores que eu citei anteriormente, a gente tem que olhar o nivelamento dessa ração. Se essa ração que a gente analisou primeiro, ela é natural, super prêmio, prêmio especial, prêmio e combate. As melhores são as naturais e as super prêmios, mas tem super prêmio que é melhor que natural. Para isso a gente tem que ver nível de garantia e os ingredientes utilizados na ração. Mas optem sempre pelas naturais ou super prêmios. Depois que a gente analisou nível de garantia, os ingredientes, o nivelamento e a gente decidiu qual que a gente vai escolher, nós vamos para qual que é a idade do cão ou do gato, já que existem rações para diversas categorias dos animais, como filhote, adulto e idoso. Após escolher a idade, a gente tem que se atentar também com o porte do animal, já que ele pode ser de porte mini, pequeno, médio, grande ou gigante. Não é só questão de ingredientes, mas sim a granulometria da ração. Então, quanto menor o porte, menor é o grão da ração. E quanto maior o porte do animal, maior é o grão de ração. E lembrando que gato não tem disso. Gato é tudo padronizado. O grão é do mesmo tamanho. Exceto a ração de filhote de gato, que ela é um pouco menor que a ração de adulto. Depois que a gente analisou o porte, a gente vai para o preço. E o preço é importante porque às vezes você escolhe a melhor ração do mercado, mas que não cabe no seu orçamento. E por esse motivo, às vezes é melhor diminuir um pouco a qualidade da ração. O outro fator a ser analisado é o sabor. Então existem vários sabores, a gente tem que escolher a que o animal gosta. E isso a gente faz testando. E o último fator seria a saúde do pet ou a ração com necessidades especiais. Então, se o seu pet é doente, ele tem que comer uma ração específica, indicada pelo veterinário. Então, espero que vocês tenham aprendido a escolher a melhor ração para o seu animal e que esse vídeo tenha sido muito útil. Fica aqui mais uma vez meu convite para você se inscrever no YouTube e não perder conteúdo valioso que vai gerar de modo certeiro saúde e longevidade para você, seu animal e toda a sua família. Um forte abraço para todo mundo e tchau! Te espero no próximo vídeo.